Quando você escuta a palavra acelerar o metabolismo, o que vem na sua cabeça? Normalmente, presumo eu, que venha na sua cabeça acelerar o metabolismo para perder peso, né? Quando o metabolismo está acelerado, a gente perde peso. Só que essa informação ela não está totalmente correta. Eu poderia dizer para você também, sem a menor contextualização, que um obeso também tem o seu metabolismo acelerado. De tal forma, um indivíduo com anorexia também tem o seu metabolismo acelerado. E aí, como é que fica essa situação? Acelerar o metabolismo depende muito do contexto e da circunstância que nós estamos falando. É um assunto um pouco complexo e a gente precisa colocar algumas nuances aí no meio. Vamos entender isso com um pouquinho mais de detalhes. Bom, basicamente eu preciso contar para você 3 pontos fundamentais para poder explicar esse negócio de acelerar o metabolismo. Primeira coisa, metabolismo não é uma coisa só. É um conjunto de reações que acontecem no nosso organismo, de transformação de moléculas. E, segundo ponto, o metabolismo é dividido em 2 grandes subgrupos. O primeiro deles, que eu vou evidenciar, é o catabolismo. Catálise, né? O catabolismo vem do termo catalítico, ou quebrar, oxidar, hidrolisar. A ideia do catabolismo é pegar moléculas e diminuir a estrutura delas a partir de oxidação e de hidrólise, né? Para fazer com que esse produto gerado seja capaz de fornecer energia para um processo molecular, um processo celular, ou para ser direcionado para a síntese de outra molécula. Então o catabolismo pega moléculas maiores e transforma elas em moléculas menores, a grosso modo. Já o anabolismo é um processo de síntese de moléculas, de produção de moléculas maiores. Então veja, normalmente o anabolismo pega moléculas menores e nós temos uma síntese de moléculas maiores. Há um agrupamento de ligações químicas entre variados tipos de moléculas, como por exemplo, vários aminoácidos se ligando geram uma proteína. E esse é um processo anabólico. E o terceiro ponto que eu tenho que citar para vocês é que anabolismo e catabolismo podem ocorrer em 3 tipos de macromoléculas específicas. A primeira delas é o carboidrato. Então nós podemos ter catabolismo de carboidratos. A glicose, por exemplo, pode ser convertida em piruvato ou lactato para geração de energia ou coenzimas reduzidas, como pode também sofrer anabolismo para sintetizar, por exemplo, glicogênio. Os lipídios podem sofrer anabolismo ou catabolismo. Se um lipídio sofre catabolismo, ele é oxidado para produzir também coenzimas reduzidas, acetil-CoA, para se gerar energia. De tal forma, ele também pode ser anabolizado se eu tenho acetil-CoA em excesso, proveniente, por exemplo, do metabolismo glicolítico. Gerei muito acetil-CoA, esse acetil-CoA vai ser deslocado para a síntese de ácidos graxos de lipídio. Então a gente tem anabolismo lipídico. E temos também anabolismo e catabolismo de proteínas. A síntese proteica é uma resposta anabólica, onde eu vou pegando vários aminoácidos e vou sintetizando eles um junto com o outro para gerar uma proteína. De tal forma, numa carência de energia, quando eu tenho um baixo teor de glicose e tenho um baixo teor de gordura, mas principalmente um baixo teor de glicose para atividades aeróbias muito intensas, eu quebro proteínas, eu oxido proteínas para liberar a alanina, para refazer glicose, para que o músculo possa pegar essa pegar essa glicose e gerar energia. Então veja, é um assunto muito complexo. E a comunhão entre as respostas anabólicas e catabólicas dessas 3 vias são muito características em diferentes tipos de indivíduos. Por exemplo, se a gente pegar um indivíduo que é treinado, que faz musculação, faz atividade aeróbica, está ali bonitinho com o seu peso normal. Qual que é a predominância metabólica nesse indivíduo? Basicamente, existe um deslocamento de vias metabólicas para favorecer a síntese de proteínas, diminuir o estoque de gordura, porque ele está consumindo essa gordura para geração de energia também, né? E também o estoque de carboidratos. Toda a ideia metabólica, toda a resposta metabólica, ela está mais deslocada para a síntese proteica, ou seja, anabolismo de proteínas, e em determinados pontos para catabolismo de carboidratos e de lipídios. É fundamental notar também que nem sempre o indivíduo ele está nessa condição de construção de proteínas
e degradação de carboidratos e lipídios. No decorrer do exercício, ele tem uma resposta predominantemente catabólica e no repouso ele tem uma resposta predominantemente anabólica. Porém, o anabolismo dele é deslocado mais para a síntese de proteínas do que gorduras e do que carboidratos. Tá, mas o que isso tem a ver com a questão de acelerar o metabolismo em obeso e anoréxico? Vamos lá. O indivíduo que é obeso, o metabolismo dele está mais deslocado para a síntese de gordura e de carboidratos e menos de proteína. Por quê? Porque o indivíduo sedentário que não realiza nenhuma espécie de exercício físico, o perfil metabólico dele vai estar deslocado para guardar carboidratos e guardar gordura por conta que o seu gasto energético vai estar diminuído. Então, posso dizer para vocês que o metabolismo dele está acelerado para síntese de gordura e síntese de carboidratos. Já o indivíduo com anorexia, como ele tem uma carência energética muito grande, falta de gordura, falta de carboidratos, a única fonte energética que ele pode pegar é a fonte muscular. Então posso dizer que ele tem um metabolismo acelerado para degradação de proteínas, para gerar carboidrato, para aí levar esse carboidrato para o cérebro. Gordura já nem entra nessa brincadeira, porque gordura teoricamente não serve para nutrir o cérebro, e sim para nutrir os demais órgãos caso haja essa falta tremenda de carboidrato. Então, nós temos que sempre levar em consideração, quando nós estamos falando de metabolismo, de deslocamento de vias metabólicas para favorecer determinadas condições. Se você quer emagrecer, se você quer perder gordura, o que você tem que fazer com o seu metabolismo? Na verdade, não é o que você tem que fazer, mas é o que precisa acontecer com o seu metabolismo. É necessário que se desloque esse metabolismo para favorecer a oxidação de carboidratos e lipídios e sintetizar proteínas. Porque quando a gente sintetiza proteínas, principalmente no músculo, isso aumenta a nossa taxa metabólica basal. E isso vai fazer com que no repouso o consumo, o catabolismo de lipídios seja mais intenso do que em um indivíduo que tem uma taxa metabólica basal menor. Então, sempre toma muito cuidado quando você falar em acelerar o metabolismo e correlacionar isso diretamente, única e exclusivamente com perder peso ou para queimar gordura. Cuidado, tem que se levar em consideração todos esses pontos que eu falei, porque senão aí a gente comete um equívoco, tá certo? Já que nós somos profissionais, e mesmo que a gente não seja profissional, é fundamental que quem está interessado com a ciência e com a verdade das respostas metabólicas tem que saber aquilo direitinho, bonitinho. Beleza, turminha? Tô de volta, primeiro vídeo aí pra vocês. Se vocês gostaram, não esquece de dar aquele joinha maroto aí, beleza? Beijo, um abraço e fiquem com Deus.